minha namorada me trocou por outra pessoa. Por desespero me alistei no corpo de fuzileiros navais. Quando voltei me tornei uma pessoa diferente. Eu sou Christine. Estou com 28 anos neste momento e esperando mais um filho do meu amado guerreiro. Resolvi escrever do meu ponto de vista o que meu amor James contou. Faço isso porque a história dele começa, com razão, não me deixando muito bem off. Não estou reclamando. Só peço que lembrem que eu era uma menina mulher de 19 anos. Quase sem opiniões próprias e que para mim quem tinha a verdade absoluta eram meus pais. Não quero me exonerar completamente, mas entendo que o que foi dito acima poderia esclarecer em parte por que procedi daquela maneira. Meu amado James, sua mãe e minhas duas co-esposas com quem compartilhamos leram e me deram valiosa contribuição, aprovou e gostou. Conheci o James na escola, ele tinha 18 anos e eu 17, ele era um menino lindo, muito alto, 1,83 m e um tremendo atleta. Me apaixonei por ele quando um dia ele me disse, gentil e sedutor, Christine, você é tão linda que eu te vejo e perco os sentidos. Você gostaria de ser minha namorada para sempre? Achei que morreria de felicidade. Ele estava cercado de meninas, e não tenho certeza, mas suspeito fortemente, de algumas mulheres mais velhas. A minha suspeita, que ele nunca confirmou, baseia-se no facto de que desde a primeira vez que fizemos amor, cerca de 4 meses depois de ele me ter pedido em casamento, sem ter qualquer experiência anterior, eu era uma rapariga muito educada que nunca tinha aceitado insinuações de outros colegas. Ele me levou para o que me parecia um lugar desconhecido de prazer e amor. Evidentemente, além de seus sentimentos muito profundos por mim, ele tinha experiência e alguém o ensinou como fazer uma mulher gozar. Ele em todos os momentos foi conduzido buscando dar prazer e respeitando meus momentos, com delicadeza e amor. Fiquei muito nervoso quando decidimos nos amar fisicamente. Ele me acalmou me dizendo que deveríamos beber o nosso prazer sem pressa e não como uma competição para provar algo ao outro, que eu não deveria me preocupar com penetração, que ele não faria isso até que eu pedisse, porque eu queria. Ele me amou de uma forma tão maravilhosa que eu me entreguei e soube o que era o famoso orgasmo. Achei que iria morrer de prazer e amor. Não queria acordar novamente para a realidade e morrer em seus braços. Depois de um tempo, achei que ele estava saindo do meu corpo junto com ele e éramos um só. Não sei como descrever, mas entramos em um êxtase quase espiritual. Ele havia perdido o pai alguns meses antes de namorarmos, às vezes parecia desorientado, além de sua segurança que parecia indestrutível, nunca falou comigo sobre qual carreira planejava seguir. O futuro que ele me descreveu juntos era um sonho de adolescência. Faremos isto e aquilo, teremos casa, carros e viajaremos, mas, repito, como é típico dos muitos jovens que não amadureceram, não havia uma explicação lógica de como conseguiríamos essas coisas. Parecia que só de listá-los e desejar que eles aparecessem magicamente, eram ilusões, lindos, mas muito difícil de alcançar no mundo real. As mulheres quase sempre amadurecem muito mais rápido que os homens, deve ser porque desde a nossa primeira menstruação, em muito pouco tempo podemos ser mães, e natureza, além das condições legais e sociais da nossa sociedade ocidental que, através de leis e ensinamentos religiosos indicam que mulheres bem educadas e corretas têm idade suficiente para ter relações sexuais e conceber filhos em uma determinada idade pré-determinada que nada tem a ver com a nossa idade biológica e com a preparação dos nossos órgãos internos, ovários, útero, etc. Se não estivéssemos preparados para gestar filhos e pará-los, não seria possível que isso acontecesse. É lógica pura e simples. Aos 19 anos, quando eu já tinha me formado e planejava seguir a carreira de direito, James aos 20 não parecia decidir forjar seu futuro de forma séria. Não percebi, além do fato de que o adorava, que ele tinha amadureceu. Meus pais, de uma forma muito sutil, começaram a me perguntar, como que de passagem, o que James faria da vida? Que carreira ele planejava seguir? Porque ele havia terminado a escola há muito tempo e só fazia biscates, e se ficássemos juntos? Como isso contribuiria para o nosso futuro? Convengamos que lo que me decían, mas Alá deu propósito oculto y que eu ignorava completamente. Era muito razonável em los padres que se preocupam por sus hijas. Várias compañeras mías noviaban com muchachos que eram profissionais o que estava em pleno esfuerzo para lograrlo preparando-os na universidade. Eles me convenceram de que a nossa era uma paixão adolescente. Claro que não sabiam que fazíamos amor fisicamente, embora minha mãe suspeitasse disso, que assim que as obrigações se tornaram presentes e eu fui obrigada a cuidar de tudo enquanto ele continuava sonhando, esse amor se transformaria primeiro em censuras, depois em brigas e não sei mais o que. Essas advertências, com exemplos até nos sogros do meu pai com graves consequências de famílias desfeitas e filhos sem um dos pais, drogas e álcool, estavam cobrando o seu preço.
Já comecei a ficar chateado com algumas coisas e atitudes do James. Eu vi isso todas as vezes. No dia mais imaturo, meus sentimentos estavam confusos e o medo de um futuro incerto, na melhor das hipóteses, se não muito ruim, prevaleceu. Um dia em casa, com a desculpa de um negócio, convidaram Jeff, 39 anos. Ele exibia todo o seu charme e riqueza com seu relógio de ouro, sua espetacular Mercedes, seu terno londrino e, não há dúvida de que vinha treinando a ser fisicamente agradável. De vez em quando, via algo nojento em seus olhos que não conseguia definir, como um rato que espreitava, mas imediatamente, demonstrando sua confiança, falando sobre seus supermercados, casas, idas a lugares mais lindos, fiquei impressionado e, comparando aquele viúvo, com 2 filhos pequenos, que oferecia uma vida de luxos e realidades, com meu querido James, apenas um menino que não amadureceu e não parecia se importar em se preparar para enfrentar a vida. Embora no fundo eu percebesse que aceitar um encontro com um homem era ser infiel, se eu não desse primeiro os motivos ao meu namorado e rompesse os laços com ele antes de sair com outro, essa é a coisa certa a fazer. Concordei em sair com Jeff. Ele me trouxe flores, me levou de carro a um restaurante, sim, aquele nas montanhas. Ele foi respeitoso, não tentou nada físico, pintou um quadro magnífico para mim. No futuro não. Assim que nos casamos, ele também me disse: você ainda é muito jovem, sugiro que não me responda qualquer coisa ainda, vou esperar você decidir. Enquanto isso vou te dar um BXW para você usar, e vou ajudar meus pais para que eles não tenham problemas financeiros. Eu era muito jovem e inexperiente para perceber que ele era me comprando. Quando falei com James sobre o motivo de eu estar deixando ele, ele ficou furioso e me olhando nos olhos exclamou: você me traiu, você está me contando agora quando já fez isso. Naquele momento eu vi como uma criança quem foi negado um brinquedo e, sem tentar fazer a gente conversar para que ele pudesse retomar sua vida, ele saiu irritado. Vi em seu rosto uma mostra do que ele mais tarde tornou-se, um homem muito forte, fisicamente com convicções e decisões inapeláveis. Esperei que ele se acalmasse. Percebi que estava me sentindo enormemente culpada por ter aceitado um encontro com outro homem, pela reação dele. Se ele tivesse me perguntado a mesma coisa, que me deixaria depois de ter um encontro com outra mulher, acho que teria me sentido magoado com a infidelidade dele por tê-lo agredido fisicamente. O que ele me contou sobre minha traição foi a verdade. Eu poderia disfarçar o que fiz como nada importante quando soubesse perfeitamente quais eram as intenções de Jeff. Não há dúvida de que a coisa mais honesta seria que eu deveria ter rompido meu relacionamento com James antes de aceitar. Uma semana depois, muito preocupada e arrependida, fui procurá-lo em sua casa porque ele não atendia a minhas ligações. Nunca ficamos sem comunicação por mais de algumas horas. Ellen, sua mãe, tomada pelas lágrimas, viu eu me aproximando. Fui até a porta dela e com um ódio como nunca a tinha visto na minha vida gritou comigo: por que você está se arrastando? Para curtir seu trabalho? Vá festejar com quem te compra, prostituta. James entrou para a marinha e saiu ontem. E por favor, se nos cruzarmos nem olhe para mim. Espero que você se arrependa quando souber para quem está se vendendo para. Eu te amaldiçoo a sofrer. Por causa do que você faz, você não será capaz de ser feliz ou aproveitar o dinheiro pelo qual se vende. E ele fechou a porta com tanta força que pensei que ele iria quebrá-la. Fiquei sem saber o que fazer. Fui para casa e me tranquei no meu quarto, tão envergonhado e destruído pelo resultado da minha traição mais que óbvia. Não conseguia nem chorar, tinha dificuldade para respirar, no meu ouvido parecia prostituta. E a maldição daquela mulher que sempre foi tão doce comigo, perfurou minha alma porque senti que era verdade, ela estava me vendendo. A terrível realidade de saber que dificilmente voltaria a ver James, porque os fuzileiros navais eram sempre os primeiros nas batalhas e os Estados Unidos estavam em guerra no Médio Oriente e no Afeganistão. Ele era bem conhecido de todas as famílias em luto pelos filhos, maridos e amigos que morreram em combate. Meus pais me acalmaram, não me apressaram. Meu carro espetacular chegou, presentes e convites esporádicos para jantares em lugares luxuosos e presentes caros. Jeff me tratou com carinho e nunca tentou me beijar ou me tocar, ele era o protetor ideal. Comecei a notar que muitos ex-colegas não me convidavam para suas casas como antes. No meu aniversário nenhum dos meus amigos vinha me cumprimentar, nem eu recebia convites para ir à casa deles. Quando às vezes passava por alguém que conhecia na rua do meu carro e liguei para levá-los aonde fossem, os olhares eram de desprezo. Assim que vi a Margie, ela estava com outras 2. Ela era minha melhor amiga desde pequena. Saí e me aproximei sorrindo. Quando me viram eles me viraram as costas e foram embora. Eu os alcancei, ouvindo algo que me machucou terrivelmente e ainda mais por causa de quem veio, imputa. Escrevo agora e ainda choro e isso me causa uma dor intensa porque era verdade.
Comentei isso com minha mãe, ela assumiu uma atitude de orgulho e superioridade e exclamou: filha, os de baixo invejam aqueles de nós que somos superiores a eles. Fiquei perplexo com tal afirmação típica de um nobre do século XVIII, não poderia, não acredito. Essas coisas me deram vontade de devolver o carro e os presentes e não aceitar outros encontros com o Jeff. Ele não levou nada, fiquei 8 meses sem vê-lo, me convenceram muito sutilmente, enfim, mesmo eu tendo feito isso. Não uso carro, na rua ninguém da minha idade me cumprimentava, só os amigos da minha mãe. No final, surgiu em mim uma atitude de vingança e decidi sair novamente com Jeff para desafiar aqueles que me insultavam ou desprezavam. 3 meses depois, aos 20 anos, ele voltou para casa e me pediu formalmente em casamento. Pedi alguns dias para pensar, no final aceitei, mas pedi um tempo para o casamento e ele aceitou tudo sorrindo e compreensivo, embora eu tenha visto quando lhe pedi essas coisas, a centelha de fúria em seus olhos que desapareceu em 1 milissegundo. Descobri outro mês depois que James havia voltado para casa de licença para se despedir de sua mãe. Meu pai comentou que o viu descer do ônibus da Marinha. Ele estava uniformizado. Quase não o reconheci. Ele não estava, não tenho certeza de quão alto ele era. Ele tinha 90 centímetros ou mais, mas o tamanho de suas costas era impressionante e o fato de que a jaqueta parecia que iria estourar por causa dos músculos de seus braços. A maneira como ele andava e seu rosto maduro, a de um homem, não apenas de um menino, dava um efeito de força que não era apenas físico, senão moral, um cara determinado de quem você não gostaria de ficar com raiva, acrescentou. Bom, parece que ele encontrou o caminho, eu sinto a pena de seus inimigos. Minha mãe olhou para ele com seriedade e ele percebeu que poderíamos perfeitamente estar nessa categoria. Ela propôs que fossemos passar uma semana na casa dos meus tios para não cruzar com ele. Eu disse a ele: não tenho medo de ele, ele sempre foi um cavalheiro que foi educado assim comigo, eu não vou a lugar nenhum. Minha mãe exclamou: Christine, nem pense em tentar falar com ele, você o machucou muito. Lembre-se que pela convicção dele e de muitas pessoas que os conhecem, você o traiu, ele sente que você fez diversão dele o mais sério para um macho alfa, você machucou a masculinidade dele, você fez dele um corno em público. Respondi indignado, mas Jeff não me tocou nem tentou nada, eu não teria permitido. Ele nunca vai acreditar e informo que pessoas que conheço não me falam diretamente, mas dão a entender, ninguém mais acredita, até porque depois de sair com ele trouxe presentes para você, um carro de luxo e ele propôs para você. O que você pensaria de uma garota com um namorado conhecido que sai com outro homem e recebe muitos presentes? Percebi que minha mãe tinha razão, aquela ofensa que você cometeu contra um homem tremendo não vira filha e é muito perigoso. Você ouviu seu pai, e ele não é mais o garotinho com quem você fez o que queria. Ele tornou-se um guerreiro, sem dúvida violento porque faz a guerra e é temível. O medo dele, que poderia ser palpável, me assustou e decidi não enfrentá-lo, era melhor eu ficar em casa. Fiquei sabendo que ele estava se despedindo dos amigos, muitos de seus colegas foram vê-lo, muitos queriam conquistá-lo, parece que foram idiotas pela sua educação e cavalheirismo e até se apaixonaram pelo seu jeito de andar, disseram que se eles precisassem de proteção a mera presença de James iria fornecê-la, e também que ele estava mais bonito do que nunca e tão suave que eles se derreteram só de falar com ele. Eu ouvi tudo isso escondido de uma amiga da minha mãe, Louise, filha dele, ela era louca. Ela diz que dançou com ele, que quando ele abraçou e ela sentiu o poder dos braços dele por todo o corpo dela e que ele a tratou como uma flor delicada. Bem, desculpe-me querido o que vou dizer, mas essas meninas agora são tremendas, que ele deu a ela você sabe, que a fez tremer como uma folha e que ele a beijou na bochecha e que ele não iria lavar de novo, é portanto? Mamãe perguntou, parece que sim e muito mais. Ele se comporta de maneira educada e cavalheiresca, mas não tenho dúvidas de que antes de partir, uma ou mais pessoas que eu poderia citar, entre as quais alguns casados, ficarão muito felizes, e se você for descuidado, com algum filho enorme com olhos violetas, eles riram, a mãe contou para ele o que você está falando. Você certamente está exagerando. O amigo exclamou, vou confessar uma coisa que não deveria ter feito, mas não resisti, e tive vontade de esbarrar nele como que por acaso para ver se minha filha estava exagerando. Enquanto eu olhava para ver se conseguia encontrá-lo, colidi com James em um canto. Imagine que ele é tão grande. Eu saltei, ele praticamente me segurou no ar com uma mão para eu não cair, senti sua força e gentileza para não me machucar, ele sorriu para mim pedindo desculpas, tenho 41 anos e tenho marido. Mas garanto que se ele sorrisse para mim de novo, não sei o que faria. Digo a você e isso me deixa arrepiado de novo. Ele se desculpou como um velho cavalheiro, se ofereceu para levar minha bolsa, eu não aceito porque, eu sei, com toda a sinceridade que eu iria abraçá-lo para beijá-lo e não sei.
Na verdade, eu sei o que aconteceria. Claro que se ele se curvasse primeiro eu aproveitaria para pendurar no pescoço dele. Mamãe disse a ele, e mais Roxana, você percebe o que está dizendo? Sim, realmente depois que aconteceu eu tive vergonha do que senti, mas agora não me importo, isso nunca aconteceu comigo na minha vida ou como namorada e meu marido se beneficiou, quase matei ele, ele olhou para mim maravilhados e felizes, eles riam, pareciam dois adolescentes. Uma inquietação irracional tomou conta de mim, embora eu quisesse me convencer de que não amava mais James, a mentira que eu havia criado se despedaçou, tentei me conter, mas sabia que ele iria embora no domingo seguinte também que ele sempre se encontrava com os amigos no Suns, um bar muito antigo, deduzi que ele não voltaria tarde para a casa da mãe, pois ele não bebe álcool e não é mulherengo. Saí com meu carro e estacionei a uma quadra da casa de Ellen, debaixo de algumas árvores para que a escuridão me fizesse passar despercebida. Eu estava tremendo de excitação e medo ao vê-lo, ele não havia mudado seu comportamento, às 21 horas em ponto eu o vi se aproximando, ele andava e se movia como um guerreiro, ele era enorme até que pensei que não poderia ser James, é só que ele não era o garotinho que ele me amava e eu amava. Ele passou, muito atlético e confiante, eu o vi mais de perfil, não resisti, acendi a luz e liguei para ele, ele parou e olhou para mim, nenhum músculo de seu rosto se mexeu, ele olhou para mim impassível. Quando me reconheceu ficou surpreso, com sua voz alta, perguntou o que você quer? Falo com você James, sobre o quê? Acho que não temos mais o que conversar, você e eu. Você foi muito claro quando me deixou e já tinha me traído com aquele cara. Queria negar a coisa do corno e garantir a ele que ele não tinha até me tocou, mas as palavras não saíram, fiquei com a boca seca. Ele ia continuar andando. Fiquei desesperado, ele era tão lindo que nem acreditei, assustado com a aparência dele exclamei, gostaria de explicar para vocês. Ele me olhou sorrindo com muito desprezo e disse com muita calma, em suas ações se explicam, olha o carro que te deram e para onde te levaram para que você possa se render, espero que tenha gostado como fez comigo, o que se segue é confuso para você. Ele me disse que não conversava com mulheres como eu, que no quartel elas chamavam de putas, que ele respeitava o quartel porque elas faziam isso para ganhar a vida, mas que ele não gostava delas porque elas mentem para os homens por dinheiro, mas aqueles que são como você que fazem isso por prazer, para conseguir muito dinheiro e luxos, esses me dão nojo. Elas são prostitutas nojentas. Com um sorriso desdenhoso ele me desejou boa noite. Que ele seja feliz e consiga o que deseja com seu sexo, embora eu lhe garanta que não conquistará o respeito das pessoas boas, ele jogou sua honra aos cachorros. E voluntariamente, não consegui falar nada nem me mover, fiquei arrasado, por causa do desprezo dele, ele saiu assobiando sem olhar para trás nenhuma vez, dirigi 2 quarteirões e tive que parar, o choro me impediu de dirigir. No dia seguinte, Jeff veio, ele me viu com os olhos vermelhos, o que aconteceu com você Christie? Claro que eu só disse a ele que por acaso encontrei James e que ele me olhou com muito desprezo, vou dar uma lição naquele idiota. Quase me fez rir, meu pai contou para ele, Jeff. Você o viu ultimamente? Não. Mas eu conheço bem o filhinho daquela mamãe. Ele entrou no carro e saiu muito rápido, meu pai gritou com ele, pare porque ele vai te mandar para o hospital ou para o cemitério. Claro que ele não ouviu, de repente eu comecei a rir pensando como aquele idiota do Jeff ficaria com apenas um leve tapa do James. Minha mãe, sem conseguir evitar, também foi até a cozinha rir. Meu pai disse, assim que o vê de longe ele foge, não faz ideia, espero que não urine em si mesmo. Na verdade, Jeff, conversando com meu pai no Sun, esquecendo onde estava, exclamou mais alto do que era apropriado, e ele errou por um fio. Quando cheguei o ônibus estava saindo, gritei com ele. Mas ele se enrolou na cadeira como um covarde. O amigo de infância de James, Rob, que também é grande, apareceu por trás, bateu no ombro de Jeff. Jeff viu e se encolheu na cadeira. Retire a coisa de covarde. Esmaguei você agora mesmo, não foi intencional, retiro o que disse. Ele disse quase chorando, ouvi gás escapando dele. Rob contou para todo mundo, e esse idiota chegou com sua Mercedes. Ele saiu com a atitude de um galo de briga, ele olhou desafiadoramente para todos os lados. De repente, quando ele reconheceu James que estava falando comigo calmamente, ele recuou branco como um lençol. Desesperado ele ficou dentro do carro dele. O carro bateu na cabeça dele e saiu queimando as capas. Nós rimos e ligamos para ele. Ele bateu em uma árvore a meio quarteirão de distância. Ele deu ré e o para-choque e um poste de luz caíram. Ele estava com tanto medo que não o fez até olhar e ele continuou fugindo loucamente. Todo mundo que estava lá e se divertiu.
Papai garantiu. Jeff se levantou e saiu sem me cumprimentar, cheirava a 1000 demônios. Seu intestino devia ter esvaziado de susto. A risada era geral. Gritaram com ele, Galito, você se cagou. Exclamei. E eles querem que eu case com aquele covarde. Meu pai me garantiu que até onde eu sei você não o quer porque ele é corajoso e sim porque você terá uma vida de luxo e dinheiro que te fará feliz. Se você esperasse por James, acho que ele não notaria sua presença, ele nem olharia para você depois do que você fez com ele. Tenho certeza que quando ele voltasse teria mulheres para escolher. Acredito firmemente que como ele é tão corajoso quanto parece, há muitas chances. Deixe-o morrer em combate. Fui para o meu quarto chorando. Casamos com o Jeff. Minha mãe no dia anterior me deu uma pedrinha feita de um material que eu não sabia o que era. Ela me olhou nos olhos e me disse, em alumen, você coloca um pouco antes do que imagina e você vai parecer virgem. Ele me deu um conta-gotas pequeno, é sangue com anticoagulante. Quando ele sair, colocou umas gotas no lençol e um pouquinho ali onde você sabe. Balancei a cabeça sem palavras. Na cerimônia pensei que iria morrer de tristeza e angústia por causa do que estava fazendo. Cada vez que o verdadeiro Jeff era revelado, ele não continuava mais com o exercício então ganhou um peso muito flácido. Sei que ele usava cinta, pelo menos a recepção ele quase não falou comigo bebia muito e flertava com todas as mulheres que passava. Seus filhos me olhavam com ódio e sua mãe com um olhar de que você vai ver, uma mosca morta, o que vai acontecer com você? Fui para o quarto, tirei a roupa e fui para a cama. Tinha visto que ele estava tomando alguma coisa, um pequeno comprimido azul. Aí eu soube que era sildenafil para conseguir ereção. Tinha colocado o alume, eu tirou porque estava queimando. Ele veio direto com cara de degenerada e me disse, menininha nojenta, você fez de tudo para me rejeitar, agora você vai ver o que é bom vadia. A festa acabou, ele arrancou os lençóis, ele se jogou em cima de mim, ele apenas puxou minha camisola e tentou me penetrar. Entrei no alume, meu nojo de seu hálito e seu cheiro nojento de álcool. Eu estava seco e muito duro. Ele me machucou me batendo com seu pênis. Ele cuspiu na minha vulva, mas mesmo assim não entrou e me machucou. Parei e gritei com ele, chega de imundo animal. Ele me bateu e eu devolvi com todas as forças. Como ele estava bêbado, ele caiu na cama. O covarde foi até o banheiro e se trancou. Esse foi o começo da minha provação. Em casa eu não podia ir onde queria. A geladeira e os armários tinham fechaduras. A mãe dele tinha as chaves. Eu disse a mim mesmo, vou dar 3 tapas nessa velha e fazer ela um idiota. Mas tinha um garçom muito forte. Ele me deu a entender que se eu quisesse comer o que queria eu deveria chupar ele. Quase vomitei só de imaginar. Ele se ofendeu. De madrugada levantei e abri um armário de pé por trás. Tinha cereal infantil. Comi o máximo que pude e prendi novamente a madeira fina do fundo com as taxas. Fui dormir pensando que eles eram idiotas. Eles realizei conta e eles me encheram na comida. Tive que me submeter àquele mundo do Jeff me fodendo de vez em quando para comer o suficiente e não passar mal. Minha mãe tinha me dado pasta de vaselina. Eu coloquei e por sorte ele usou camisinha lubrificada para não doer tanto. Mas a respiração dele você pode ver que ele não tomava banho com frequência. Era uma tortura. Ele terminou rápido e babou na minha cara dizendo, gostou, putinha. Se eu falasse muito, ele saía feliz e muitas vezes eu ia vomitar e tomar banho. Sonhava com o James e me masturbava. Era minha única fuga da vida que levava. Eu não podia usar um carro japonês surrado a não ser ocasionalmente para ver meus pais. Fiquei 2 dias e comi. Eles fingiram não notar minha condição. Eles mudaram a casa, arrumando-a completamente. Eu contei para minha mãe, mas ela sorriu e ele disse, meu amor, não deve ser tão ruim assim, aguenta aí, tudo vai melhorar. Algumas vezes por ano me alimentavam bem durante 2 ou 3 semanas, ia ao cabeleireiro, me maquiava, isso era para reuniões de negócios, assim dava uma imagem de família. Num desses jantares vi a Louise, ela olhou para mim e, com certo sarcasmo ele disse, você não come bem ou é a diversão e as viagens a lugares lindos com seu marido? Comecei a chorar, ele não se comoveu. Garantiu, para ser prostituta e casar por dinheiro tem que saber fazer. Se o que está acontecendo com você não acontece com você, e pensar que você mudou James para aquele canalha, ele já foi promovido por valor em combate e é famoso entre os fuzileiros navais. Um amigo meu é casado com um capitão e me disse que agora está no Iraque. Chamam ele de Malik al-Maut. Algo como anjo da morte, seus inimigos claro, bom mas você tem seu demônio. E ela saiu sorrindo, eu a vi comentando com os outros que estavam sorrindo com desprezo. Por incrível que pareça, eu estava vivo e não enlouqueci por 5 anos. Eu sabia perfeitamente que Jeff tinha amantes em outra cidade e que ele fazia investimentos sem declará-los em impostos. Eu estava conseguindo provas, mas não sabia como descobrir isso perante a lei. Fui visitar meus pais e falei para minha mãe, vou fugir e me divorciar.
Minha mãe se levantou assustada. Ela me disse: filha, se você fizer isso você vai nos afundar, nós devemos dinheiro ao Jeff, acho que até seu pai iria para a prisão, tente aguentar, daqui a pouco vamos devolver o dinheiro dele, tu podes fazer o que quiseres. Me dieron de comer bem uma semana, fomos ao restaurante de La Montana, eu cerraria um negocio com Lois do Enos Y me dijo como algo estupendo, impide-lo que quieras porque é grátis, me deu um celular, para que te entretengas Y não me molestes na mesa. O lugar era lindo, eu já tinha ido com o simpático Jeff desde quando ele começou sua comédia comigo. Vi um casal entrar, eu a conhecia de vista, o nome dela era Rose, ela tinha um ateliê de arquitetura, era muito linda e elegante, cabelos pretos e olhos cor esmeralda. De repente eu reconheci quando eles se sentaram, era James. Notei uma cicatriz em sua bochecha, e isso não o deixava nada feio, ele era bronzeado, seu cabelo bem preto cortado em um estilo pincel, bem marinho e tão grande que não podia ser. Quando tiraram pensei que estava morrendo nas mãos dele. De repente ele se virou e olhou para mim, ele sorriu para mim com a boca e não com os olhos, o desprezo e o ódio nos olhos dele quase me fez cair da cadeira. Fui ao banheiro chorar, me vi no espelho, parecia não sei quantos anos mais velho, aquele que tinha estado na guerra parecia mais novo que quando ele saiu. Voltei para a mesa, sentei, Jeff nem percebeu. O dono do lugar, chamado Sargento de Comando de Ataque da Marinha James, mencionou sua bravura e suas feridas para defender nosso modo de vida e liberdade. O povo aplaudiu ruidosamente. Jeff, que certamente não tinha ouvido seu nome, virou-se para vê-lo. Meu querido James estava olhando diretamente para ele, ele estava de pé, era enorme e seu rosto tinha um ricto terrível. Malik al-Maut. Lembrei-me, o anjo da morte. Acho que Jeff encolheu até ficar do tamanho de uma criança pequena. James sentou-se. Quando saímos, na entrada do restaurante, James estava com Rose abraçando-o pendurado no pescoço, dando-lhe um beijo enorme. Eles estavam emitindo paixão e desejo por todos os lados, alguns estavam aplaudindo. Eu senti como se minha alma estivesse me abandonando. Jeff correu até o carro e gritou alguma coisa comigo como se eu fosse parecer um idiota. Eu vi a cara do James. Eu sabia que ele ia atacá-lo. Rose estava falando alguma coisa para ele. Eu corri, entrei no carro e saímos em disparada. Jeff estava lívido de terror e suava. Ele não conseguia falar. Ele não queria nada comigo, graças a Deus, e se trancou no quarto, estava fora de si, invadido pelo pânico. Quase não dormi lembrando dos olhos de desprezo e ódio de James. Eu mereci. Embora eu ache que já estava pagando demais minha traição, eu não continuaria aguentando. Iria procurar ele para me salvar, não sei como, mas não me importava mais com nada. Perdido por perdido eu iria procurar meu Malak, ó anjo, custe o que custar. Não vi Jeff no dia seguinte, vi a mãe dele e o garçom assustados, me serviram tudo o que eu queria comer. A velha me olhou nos olhos e sussurrou, e não fiz isso porque queria para, meu chefe me mandou. Filho, o degenerado disse, senhora, foi uma piada de mau gosto que eu fiz com você daquela vez, até as crianças pareciam assustadas, eu não entendi nada. O dia passou, eu estava pensando porque todos estavam apavorados. Lembrei que Jeff não tinha visto o olhar de desprezo em relação a mim, ele apenas o viu olhando para ele. Com certeza ele acreditava que quando eu fosse ao banheiro falei com James e ele iria procurá-lo para pedir-lhe uma conta, agora ele estava com medo de mim. Bati muito forte na porta à noite, sem abrir. Falei para ele, amanhã de manhã vou para a casa dos meus pais. Tudo bem, a chave vai estar na mesa, mas pense no que você vai dizer ao seu assassino. Se ele vem atrás de mim, você vai perder tudo. Eu ri tanto como não fazia há anos. E aí, meu querido marido? Ele ficou sem palavras. Prometo que tudo vai melhorar para você. Pense nos seus pais. Como eles fizeram isso por mim? Confie que tudo vai mudar. Diga para aquele James que se ele não me machucar você vai ficar bem, e se quiser dormir com ele não direi nada. Fiquei chocado. De manhã cedo, fui para o intervalo de 5 km na pista de corrida do parque. Eu sabia que James estava passando por aqui antes, então presumi que ele continuaria fazendo isso agora. Assim que me sentei, ele apareceu, olhei para ele e ele parou. Eu implorei para ele parar. Por favor, me escute por 5 minutos. Ele aceitou por pena e sentou-se. Eu queria agarrar suas mãos. Ele as afastou. Pensei que fosse cair. Por favor, não me toque, apenas fale. O que eu fiz com você foi nojento, mas na verdade fiz isso comigo mesmo. Meus pais me convenceram. Lembre-se que eu tinha 19 anos. Era um idiota. Te abandonei por dinheiro e segurança e me tornei um escravo. Depois que me casei não vi dinheiro, ele só me usou para me foder, estremeceu, nunca fez amor comigo como você fez, foi só sofrimento e dor, os filhos dele e a mãe dele me odeiam, a única coisa que recebo é abuso e tristeza, ele tem 2 amantes na cidade. Ele me disse, vá se divorciar, pegue a prova e afunde ele, não sei como fazer, ele me olhou com muita tristeza, não se preocupe,
Daqui a 10 dias teremos ele e você vai explodir. Ele levantou. A esperança me invadiu. Olhei para ele e perguntei: você está com Rose? Sim, estou feliz por você, eu disse. Ela é jovem e bonita e parece te amar. Desejo-lhe a felicidade que lhe neguei. Jeff tem muito medo de você. Ele me pediu para te dizer para não machucá-lo e eu viverei bem. Ele sorriu. Aquele covarde que disse que foi me procurar. Sabe para que seria isso? Você sabe disso? Rimos. Ele me abraçou e pensei que fosse morrer de amor. James, quando você parece sério, você é assustador. Você não é o James com quem fiz amor, não. Acho que morri no primeiro combate e nasci de novo. Parecido, mas muito diferente. Ele me aconselhou: volte para sua casa e continue como sempre. Em 4 dias ligue para Rose. Eu dei o número para ela. Ela vai te dizer onde você vai se encontrar e te informar de tudo. Obrigado, James. Tratei você muito mal, Christy. Vou tentar mudar isso. Até breve. E ele fugiu. Conheci Rose no salão de cabeleireiro. Nos cumprimentamos. Ela olhou para mim e me avisou: e eu sei que você amava James, mas Christine, eu amo ele como nunca pensei que você pudesse amar alguém. Eu não gostaria de ter problemas com você. Eu a peguei, levantei as mãos e respondi: olhe bem para mim, Rose. Confesso que ainda o amo, mas você realmente acha que ele me trocaria por você, jovem e esplêndida como você é? Ela olhou para mim sério. Parecia difícil para ela me dizer o que iria me confessar. Ela decidiu: você. Agora você está muito magro e triste, mas ainda é lindo, e assim que ele te libertar do seu marido nojento, porque não duvide nem por um segundo que ele vai, você vai melhorar. E meu problema é que Christy te diz de novo. Um pouco de luz salta nos olhos dela. Lindos olhos. Por enquanto, quando ele te nomear, o pior para mim é que tenho absoluta e total certeza de que ele ainda te ama. Ele acha que não, mas desde que você pediu ajuda ele está diferente, mais alegre. Começou a chorar. Comecei mal com ele, mas agora vou morrer se ele deixar. A gente se olha. Juro pelo coisa mais sagrada que vou colocar de todo o meu. Eu fiz um esforço para evitar que ele te deixasse. Obrigado, Cretine. Nos beijamos na bochecha. Eu tinha um novo amigo. Contei a ele todo o incidente de quando falei com ele no meu carro. As coisas que ele me disse foram muito cruéis, mas eu as mereci e ele estava absolutamente certo ao dizer que eu era uma prostituta, aquela que vive vendendo seu sexo. Para mim é pior, porque eu não vendi. Levaram à força. Desde então nunca mais senti nada. Desculpe, vamos deixar aí. Eu sei. Rose exclamou. Desde a última vez que você fez amor com James, te garanto que ninguém nesse planeta vai te fazer sentir o que ele te dá. Você está indo para o paraíso. Nós choramos e eu falei para ele: você também? Sim, Christine, é por isso que tenho medo de você. Siga parte 2.